Oi, gente, bom dia. Paz do Senhor Jesus a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Por que, por que eu recebo vocês com esse sorriso e encerro com esse sorriso? Porque quando eu inicio um vídeo, eu sei que quando o primeiro até o último que entrar para assistir esse vídeo, né, ele tem que ser muito bem recebido, né? E quando eu me despeço com um sorriso, isso quer dizer que as ministrações que o Senhor dá para mim na palavra dele não é nada pessoal. É algo que eu estou fazendo à vontade do Senhor, né? Que eu preciso fazer. E o que vocês que estão aí, telespectadores, ouvintes, precisam ouvir. Como eu já disse nos meus vídeos anteriores, às vezes a gente quer ouvir algo, mas não precisa ouvir. A gente precisa ouvir aquilo que a gente não quer ouvir, né? Então nem sempre o Senhor vai falar aquilo que a gente quer, vai falar aquilo que a gente precisa, né? Então esse sorriso é para receber muito bem vocês, né? E também quando eu me despeço, para dizer a vocês que o que eu estou fazendo aqui para o Senhor é por amor e porque eu sei que o Senhor ama a minha vida e a cada um de vocês, né? Eu cheguei no total, aqui em um mês, acho que um mês e meio de canal, gravando vídeos, a 1.600 telespectadores, 1.600 visualizações. Parece pouco, né, para um mês e meio de canal, mas, gente, para mim é uma benção. Por mais que eu tenha 21 inscritos, curtidas, comentários não sejam muitos, né? Embora eu seja grata a Deus, porque os que se interessam em ouvir a palavra do Senhor, que aceitam a correção da parte do Senhor, não de mim, gente, porque eu também sou falho. Quando o Senhor fala com vocês através da minha vida, tá falando comigo também, fala comigo primeiro. Tem uma coisa que eu costumo falar sempre, né? Que o ouvidinho mais perto da minha boca é o meu. Então, se eu falar primeiro comigo, para depois falar com vocês. Amém? Então, eu me alegro muito, né, de estar aqui fazendo a vontade do Senhor. E no total de 1.600 visualizações, embora não tenham se inscritos, mas eu agradeço a Deus, porque mesmo que seja por curiosidade, para criticar, para zombar, eu creio que em tudo o Senhor tem um propósito. O Senhor tem os meios dele, o caminho dele de alcançar uma vida, um coração, uma família, né, para salvação, para libertação, para cura, para transformação, para resgatar. Então, graças a Deus, aprendi com o Senhor, ver tudo com os olhos espirituais, ver a mão de Deus em tudo, né, e saber que o Senhor está no controle de tudo, né, que eu tô aqui lançando a semente. Quem dá o crescimento, o desenvolvimento e faz florescer, dá bons frutos é o Senhor, não sou eu. Então eu tô fazendo a minha parte. O restante eu não me preocupo porque tá com o Senhor. Amém? Então, mais uma vez, sejam muito bem-vindos. Fiquem à vontade. Amém? Hoje o assunto que a gente vai conversar, a referência, a palavra que a gente vai refletir, meditar, que eu vou estar aqui explanando para vocês, eu vou deixar um texto base, tá? Nosso texto base de hoje é aos Romanos, o capítulo 12, tá? Eu vou dar ênfase aqui ao versículo 15 do capítulo 12, tá? Mas eu vou ler do 15. Deixa eu ver aqui. Isso, eu vou ler do 15. Aí a gente vai pro 17, 18, 19, 20, 21, porque são versículos que condiz com a ênfase que eu vou dar aqui no versículo 15. Amém? Vamos lá. Versículo 15 do capítulo 12 de aos Romanos. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. 17. A ninguém tomeis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quanto estiver em vós,
Tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas não dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Interessante, né? Aqui na ênfase que a gente deu, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Antes da gente voltar aqui, desculpa, eu vou estar lendo com vocês Mateus, tá, gente? Que também condiz, tá? É praticamente uma referência confirmativa a essa que eu li em Aos Romanos, tá? Ela está em Mateus 5, do 4 ao 12, mas no 5, aqui do capítulo 5 de Mateus, eu vou dar ênfase ao versículo 4, tá? Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Gente, não repara que às vezes eu gaguejo, às vezes eu erro. Aqui é sem filtro, tá, gente? É um vídeo simples, tá? Eu prego simples, naquilo que o Senhor me dá para que eu passe, né? Aquilo que o Senhor me revela. Então, é simples, é sem filtro, tá? Enfim, eu não me importo de estar com uma maquiagem, um cabelo super arrumado, uma super roupa aqui, porque a atenção que eu tenho que chamar não é para mim, tá? É para a palavra de Deus, é para as coisas de Deus. Se eu quiser chamar atenção para mim, né, eu me arrumo quando eu vou para uma festa, para um casamento, uma festa de 15 anos, tá? Mas aqui não. Aqui a minha intenção é chamar atenção para o Senhor, para a palavra do Senhor. Então eu erro. Vocês podem ver que eu não edito, eu não me preocupo com isso, gente. Assim, prego simples, tá? A minha sabedoria vem do Senhor, tá? Não tem uma super inteligência, super sabedoria, aprofundamento no estudo, não tenho. Não contem com isso. Tá? Agora, se vocês quiserem contar com aquilo que eu busco da parte do Senhor, na simplicidade, na humildade, eis-me aqui. Amém? Enfim, vamos lá. Versículo 4 de Mateus 5. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Pacificadores, gente, aquelas pessoas que gostam de apaziguar, tá? De trazer paz, ela evita trazer discórdia, se ela vê que algo vai trazer um tipo de contenda, né, de confusão, ela procura apaziguar, evitar, tá? Esses são os pacificadores, gostam de paz, né, de trazer a paz, semear a paz, tá? Por isso que eu tô aqui explicando, né, dando esse ênfase aos pacificadores, tá? Porque às vezes as pessoas não entendem, assim, dependendo da palavra como ela tá sendo expressa, tá bom? Versículo 10. Bem-aventurados que sofrem perseguições por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem e mentirem, e disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Amém? Meu ênfase é: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Tá? Versículo 4 do capítulo 5 de Mateus. Vamos voltar agora aos Romanos, tá? Ao ênfase, versículo 15 do capítulo 12. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Aqui, gente, o Senhor me deu essa palavra, né? Para eu estar aqui ministrando, meditando com vocês. Por quê? Porque às vezes, gente, é muito fácil a gente se alegrar com os que se alegram, mas raramente a gente vê alguém chorar, sofrer com o sofrimento, com o choro do outro. Fala-se da empatia, né?
que traz a misericórdia, a compaixão de se colocar no lugar do outro e sentir o que ele sentiu. O que a gente vê muito? A gente vê assim, a pessoa tá na luta, tá na prova ali, tá passando um certo tipo de luta, de provação, de sofrimento, sabe? E as pessoas tá ali ao redor, às vezes até, sabe, aparentemente, tá se preocupando, aí procura ajudar, procura aconselhar, tudo, mas aquele coração, não tô falando de todas, tá, gente? Não são todas pessoas, tá? Tem pessoas que são sinceras, têm empatia sim, procura ajudar sim, mas não são todas. Mas infelizmente isso acontece. E o Senhor tá me dando aqui essa palavra para eu ministrar, para chamar a atenção da parte do lado negativo referente a esse assunto. Que às vezes a pessoa, ela tá ali, mas o coraçãozinho dela tá se vangloriando. Bem feito. Bem feito. Sabe o que é isso? É por isso, por aquilo, por aquilo. Porque às vezes ela tinha um tipo de perseguição com aquela pessoa, às vezes até inveja, gente. Acontece. Vamos falar português, claro, eu não vou aqui, sabe, fazer rodeio, tá? Falar palavrinhas aqui leves e bonitinhas, vai massagear ego, sendo que eu tenho que falar a verdade. Porque a verdade é que liberta. E a verdade é a palavra de Deus, como eu já estou cansada de falar aqui. Entendeu? Na verdade, não estou cansada. Eu até gosto de falar. Né? Porque a palavra de Deus ela é para ser dita a tempo e fora de tempo, quer ouçam ou não. Amém? Desculpa. Então, aí a pessoa tá ali ajudando. Aí eu vou dar um exemplo para vocês, como é esse tipo de pessoa. Como eu já disse, não são todas, tá, gente? Não estou generalizando. Tá assim por causa disso, daquilo. Aí pra pessoa fica assim, não, mas isso vai passar. Sabe o que você faz? Faz isso, faz aquilo. Eu vou te ajudar nisso, naquilo. Vou te ajudar em oração. Nem ora, gente. Nem ora. Vou te ajudar em oração. Não ora. Se vangloria, sabe? Ainda torce pra pessoa ficar pior, sabe? Aí, outro exemplo. A pessoa passa a prova, passa a luta, Deus dá vitória, aí ela conquista algo, né? E algo que é visível, uma bênção, seja qual for a área, gente, que aquela pessoa foi provada ou passou luta. Desculpa. Ou passou luta, entendeu? E Deus concede a vitória. E ali ela conquista, ela prospera, sabe? Ela se alegra. Isso pode ser na família, pode ser no lado financeiro, profissional, na saúde, sabe? Aí a pessoa que viu a vitória, em vez de se alegrar com aquela pessoa que chorou, que às vezes ela nem chorou, tem uns que choram, com os que choram, né, que sofre, tem empatia, como eu já falei, se coloca no lugar, tem compaixão, tem misericórdia, procura ajudar, nem que seja com oração sincera, paga um preço, às vezes sem nem a pessoa saber. Eu falo por mim, porque o que eu faço para o Senhor, não precisa ninguém saber que eu tô orando, que eu tô pagando um preço, não precisa. Porque se a pessoa fala um amém, fala eu tô orando, eu vou orar, quando vê uma resposta de oração, vai lá e ainda fala assim, glória a Deus, e nem orou, gente. Nem orou, isso acontece, é lamentável, mas acontece. A pessoa mentir, enganar com as coisas de Deus. Acontece, entendeu? Então, o que acontece? Aí não orou, não fez nada, a pessoa recebe a vitória, nossa, tá alegre assim, não sei por quê. Porque ontem, mês passado, ano passado, um tempo atrás, passou isso, tava assim, tava assado. Nossa, eu que tava perto, escutando, sabe? Um sofrimento. Gente, olha a malignidade. A pessoa se vangloriou, fingindo que tava chorando com os que choram, né? Sofrendo com os que sofrem e estava se vangloriando no interior. Quando a pessoa recebe vitória, ainda fica com inveja e raiva. E raiva. Aí quer que a pessoa retroceda, que a pessoa volte a viver o que viveu, sofreu o que sofreu, chorar o que chorou. Misericórdia, gente. Misericórdia. Olha, aqui, isso aqui não cabe só para crente, não, cabe para quem não é também. Olha, bem-aventurado, sabe que quando o Senhor fala que bem-aventurado, feliz, feliz é aquele que chora com os que choram, aqueles que se alegram com os que se alegram. Porque eu tenho que chorar com meu irmão, sofrer com meu irmão, e quando ele receber a vitória, eu tenho que me alegrar com ele. Eu tenho que festejar, celebrar com ele, glorificar a Deus com ele. Porque a bênção do meu irmão, a vitória do meu irmão é a minha também. E se a minha ainda não chegou, ela vai chegar.
E é eu me alegrando com a alegria do meu irmão, é eu o apoiando, o ajudando, quando ele está chorando e sofrendo, que a minha bênção vem. Isso tem que ser sincero, né? Com interesse, com segundas intenções, não. Em receber algo em troca, ou do Senhor ou daquela pessoa, não. Tem que ser sincero. Que é isso que o Senhor nos ensina. Amém, gente? Então, é muito triste e lamentável, né, essa parte ruim que eu falei, mas isso infelizmente acontece, gente. Infelizmente acontece, né? Aí vê aquela pessoa passar luta, prova, se vangloria porque tinha inveja da pessoa. Aí tá gostando de ver a pessoa sofrendo na luta. E às vezes a pessoa tá sendo provada, o Senhor tá dando estrutura, tá ensinando para dar uma bênção, para conceder uma bênção. Ou algo mesmo que investiram contra ela, entendeu? Uma luta que ela pegou, ela mesma travou, não importa, não interessa. Amém? Aqui o Senhor ensina a gente não pagar o mal com o mal, né? Ensina a gente não querer se vingar, porque dele é a vingança, como eu li aqui para vocês, nos dois. Desculpa. Nos dois capítulos, nas duas passagens que eu li de aos Romanos e Mateus, o Senhor ensina a gente não ser vencido do mal, mas pagar o mal com o bem, né? Orar por aquele que nos persegue, não querer mal, né? Abençoar eles. É isso que o Senhor nos ensina, que a gente fazendo assim, o Senhor nos abençoa. E às vezes o Senhor não vai tirar aqueles que querem nos ver mal de perto da gente, não. Você vai manter eles perto para eles estar sempre vendo. Por mais que eles torçam contra, ou se vanglorie quando tá vendo tudo bem, e torça contra, se vanglorie quando tá vendo tudo mal, e se alegre quando tá vendo tudo ruim, o Senhor deixa ele perto para ele ver quando vem a vitória do Senhor, a bênção do Senhor, porque o Senhor nos abençoa. Então a gente não tem que ter raiva, querer o mal, querer se vingar. Essas pessoas não, deixar eles na mão de Deus. Não tem coisa melhor, gente, do que a gente deixar aquela pessoa na mão de Deus. Não pragueje, não amaldiçoe, não faça oração contrária. Que Deus não gosta de crente feiticeiro. Isso é coisa de crente feiticeiro. Crente amaldiçoador não agrada a Deus, tá, gente? Isso não é Deus, não é obra de Deus. Eu já falei anteriormente, isso é obra das trevas, é obra da carne, obra de Deus, obra do Espírito Santo. Ela tem amor, ela tem compaixão, misericórdia, perdão, tá? Amém? Então, gente, chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram, é isso que agrada o Senhor. E bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Serão consolados pelo Senhor. Às vezes a gente tá aqui plantando a semente e o que a gente recebe? Às vezes a gente recebe ataque, afronta em troca, perseguição, zombaria, críticas, né? Mas o Senhor fala na palavra dele que aqueles que semeiam com lágrimas cegarão com alegria, né? Então, quando a gente faz algo para o Senhor, a gente faz com amor, com alegria, com gratidão, porque a gente sabe que uma alma, gente, uma vida para o Senhor vale mais do que 100 ovelhas, 100 pessoas que já estão no aprisco, já estão ali, sabe, na presença, nos cuidados do Senhor. Uma alma, um pecador que se arrepende, o Senhor se alegra, a festa no céu. Assim como quando um servo, ele parte no Senhor, a festa no céu, o Senhor se alegra. O Senhor está de braços abertos para receber. Então, gente, eu sei a importância disso para o Senhor, independente de inscritos, que eu sou grata a Deus pelos meus inscritos, Deus abençoe a vida de vocês, né, de uma forma muito especial, e também aqueles que não se inscreveram, mas visualizaram, como eu já disse no começo do vídeo, ainda que foi para criticar, para zombar, para compartilhar, para ficar escarnecendo, ou, né, por curiosidade, não importa, eu sei que em tudo Deus tem um propósito, tudo está nas mãos do Senhor, o domínio e o poder de todas as coisas, o controle de tudo está nas mãos do Senhor. E eu confio no Senhor, eu sei quem tenho crido e a quem tenho servido, gente, porque servir o Senhor é só de ir para a igreja, não é só fazer aquilo superficialmente para as pessoas verem. Não, vai muito além, gente, vai muito além. Aquilo que é material vai entrar no reino dos céus, não. Obras, a fé não vem por obras, nem a salvação vem por obras. O próprio Senhor fala na palavra dele. A eternidade, no céu não vai entrar carne nem sangue, está na Bíblia. Assim como nossa luta também não é contra a carne, contra o sangue, né? É contra os principados e potestades, né? E as hostes espirituais da maldade, né?
Então, gente, a nossa luta é contra as trevas, né? Um contra o outro. Perseguição por causa de cara, quem quer ser melhor, quem quer ser mais importante, quem quer ser mais bonito, quem quer ser mais feliz. Falar em quem quer ser mais feliz, ainda no assunto aqui, chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Às vezes a pessoa tá ali, se ela tá na luta, parece que ela quer que todo mundo, amaldiçoa todo mundo, quer que todo mundo esteja na luta, todo mundo esteja mal, sofrendo como ela. Tem essa malignidade também, sabe? Aí tem aquelas pessoas, aí quando vê uma pessoa bem, tem raiva, quer ver aquela pessoa mal. Só ela quer estar bem, quer estar feliz. Quando ela tá bem, tá feliz. O outro, ela quer que esteja mal, esteja infeliz. Só ela tem que estar. Gente, pelo amor de Deus, misericórdia. Se Jesus volta, hoje a gente tá com esse tipo de atitude, pensamento, sentimento, tipo de malignidade, porque se é malignidade, se é obra das trevas, você vai ficar aí. Eu fico aqui. Gente, vamos buscar se santificar. Servir o Senhor com retidão, com santidade, com temor, com gratidão, com obediência, com amor. Amor. E isso agrada a Deus. Deus é amor, né, gente? Vamos se atentar às coisas de Deus com sinceridade, com verdade, com justiça. Aquilo que nos preocupa, deixa com Deus. Como eu li aqui, dele é a vingança. Não vamos pagar o mal com o mal. A gente tem sede de justiça. Deus é justiça. Deixa que Deus faz justiça. Ele é Deus. Ele é o único juiz justo. Amém? Então, gente, o Senhor me deu essa palavra, né, essas palavras, né, para estar aqui meditando com vocês, ministrando para vocês a importância, gente. Isso aqui são atitudes que condizem aos servos e as que não condizem a um servo de Deus. Amém? Então vamos nos preocupar com aquilo que agrada a Deus, porque a gente só vai herdar a eternidade agradando a Deus. E que a gente ouviu lá, Josué falando, se o Senhor se agradar de nós, herdaremos a terra. Então não é de qualquer maneira. Ainda que você aparentemente esteja agindo aos olhos, ao ver das pessoas, aparentemente como um servo, uma serva, mas o nosso coração, só o Senhor conhece nossos pensamentos. O Senhor nos conhece no oculto, no secreto. É com Ele que a gente tem que se preocupar. É com isso que a gente tem que se preocupar. Amém, gente? Essa é a palavra do Senhor para as nossas vidas no dia de hoje. Tá? Espero que tenha falado com vocês. Espero que tenha edificado a vida de vocês, o lar de vocês, a família de vocês. A minha edificou. Louvado seja Deus por isso. Amém? Então, compartilhem. A palavra de Deus é uma bênção. Esse vídeo, você está lançando a semente, né? Curta, comente, se tiver alguma dúvida, deixa a pergunta aqui, né, nos comentários, eu respondo no próximo vídeo. Ative o sininho de notificação para você ser avisado sempre que tiver um vídeo novo aqui. Amém? E fiquem com Deus. A paz do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo. Com fé em Deus, em nome do Senhor Jesus.